Olá, pessoal, comentando sobre este livro aqui, A Religião e o Desenvolvimento da Ciência Moderna, do Roicas. Então, nós vimos no vídeo passado, né, que ele já começa a mostrar a quebra daquele pensamento antigo que vinha dos gregos, né? Primeiro dos movimentos circulares dos corpos, que foi quebrado ali pelo Kepler, que já começou a trazer a noção de movimentos elípticos, órbitas elípticas, né? Mas, antes disso, você já tem a ruptura do sistema antigo, né? Ele mostra assim, mesmo antes de Kepler e Galileu terem aparecido em cena, a certeza da visão tradicional e racionalista do mundo sofreu alguns duros golpes, em consequência de descobertas da história natural não relacionadas a qualquer teoria revolucionária. Os antigos haviam demonstrado racionalmente que as regiões tropicais eram inabitáveis por causa do calor escaldante. No entanto, já no final do século XV, os navegadores portugueses foram além do Equador e descobriram que os trópicos, como também o hemisfério sul, eram habitados. Em particular, o fato que essas descobertas foram feitas por marinheiros, artífices, pilotos, ou seja, pessoas incultas, abalou a reputação das especulações eruditas da filosofia natural. Então você veja que a sabedoria dos antigos dizia que na faixa do Equador tinha uma zona tórrida que seria impossível atravessá-la, né? Santo Agostinho dizia que a Terra era redonda, mas nessa parte de baixo aqui, note que ele não tinha o conceito de rotação da Terra, né? A Terra ficava parada, né? As pessoas viviam na casca de cima. Então, praticamente era uma terra plana, né? Porque a Terra ficava parada e você viria na casca de cima. Então, tem aqui na zona do Equador uma zona tórrida e no lado oposto, né? Poderia existir alguém? Segundo Agostinho, não existia. Eram os antípodas. Os antípodas não existem. Não existem essas pessoas. Então, para evitar chegar nessa área, você tinha essa zona tórrida que cortava. Acontece que nos navegadores portugueses eles começaram a cruzar essa zona do Equador e foram ver que não tinha zona tórrida nenhuma. E os tais dos antípodas existiam, ou seja, existia gente morando no lado de baixo aqui do Equador, né? Então, essas pessoas não despencavam, tá? Então, isso foi descoberto pelo inculto, percebe? Foi descoberto pelo inculto. Mais tarde, um outro dogma aristotélico, o da impossibilidade do espaço vazio, do vácuo, né, ruiu perante os fatos. Comentando isso, Pascal observou sarcasticamente que simples operários tinham conseguido convencer aqueles grandes homens, chamados filósofos, de que eles estavam errados. Então foram esses mecânicos. O pessoal construía esses aparelhos, começaram a descobrir aparelhos que criavam vácuo, né? E aí tem aquela experiência do Otto von Guericke, né? Que pega duas semisferas e bota dois cavalos para puxar e não consegue puxar porque tinha vácuo lá dentro. Então, era um mecânico, uma pessoa, entre aspas, inculta. Um dos primeiros exemplos disso é representado por Dom João de Castro, que observou que a inabitabilidade da zona tropical parecia ser contra a razão, mas depois que os homens constataram que ela é habitada, parece ser a coisa mais razoável do mundo. Considerar algo como racional resume-se muitas vezes em nos acostumarmos com o fato, como foi claramente exposto por John Donne em um sermão da Páscoa. Não há nada que Deus tenha estabelecido no curso constante da natureza e que, por consequente, é repetido todos os dias, que não parecesse um milagre e provocasse nossa admiração se acontecesse apenas uma vez. No entanto, a repetição diária dissipa a admiração.
né? Um outro exemplo é o Isaac Newton, quando descobriu a gravitação, né? Ele foi acusado exatamente de reintroduzir elementos místicos na ciência, porque essa coisa de atração à distância tinha relação com certo misticismo lá dos antigos, né? A analogia entre os dois livros, as Escrituras e a natureza, revelou-se então de forma irresistível. A religião cristã reivindicava estar baseada em fenômenos históricos, observados pelos fiéis ou transmitidos por testemunhas idôneas. A ciência, a interpretação do livro das criaturas, está também fundamentada em fenômenos. Francis Bacon achava que o homem jamais poderia esgotar a fonte de conhecimentos do livro da palavra de Deus ou do livro das obras de Deus no estudo da divindade ou da ciência. Em sua opinião, assim como os filósofos escolásticos já haviam orgulhosamente substituído o oráculo da palavra de Deus por suas próprias invenções, da mesma maneira, na investigação da natureza, eles abandonaram o oráculo das obras de Deus para adorar as imagens deformadas de suas próprias mentes ou de uns poucos autores aceitos. Bacon chegou mesmo a afirmar que Cristo, quando diz "Vós errais por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus", estava se referindo aos dois livros, o da Escritura e o das criaturas. Então você veja, ele está trazendo aqui para a religião, todos os fenômenos ali da Bíblia, na época ali do cristianismo primitivo, não eram mitologia, era tudo fato histórico. Gênesis, Adão e Eva, Moisés, tudo que tu imaginar é fato histórico para eles. A Bíblia toda é fato histórico, tá? Então, o Royka está dizendo que isso meio que estimulou a ciência, tá? Porque a ciência também ela é baseada em experimentos, né, da natureza. Então, assim, a mente do religioso já estava preparada para a ciência. É isso, então. Muito obrigado, então.